Olá, bem-vindos ao 8º vídeo do canal, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou voltar só um pouquinho, que eu esqueci de falar que em 2014 eu descobri que eu estava com uma aderência no útero. Eu tive aquele aborto, né, foi um aborto retido, eu precisei fazer curetagem e eu acabei ficando com essa aderência no útero que os exames comuns não detectaram. Então eu fiz ultrassom várias vezes, tudo, e os exames não conseguiram achar isso. No finalzinho de 2014, eu decidi procurar uma clínica de fertilidade, que a minha ideia era fazer uma inseminação artificial com doação de esperma. Porque eu queria ter o meu filho. E nessa clínica de fertilidade, eu acabei fazendo um exame chamado esterossalpingografia. E esse exame, assim, ele é muito, muito, muito dolorido. Ele é horrível de se fazer, mas foi com ele que eu descobri essa aderência. Então, consegui fazer a cirurgia, tirei a aderência, isso foi em dezembro de 2014. E aí, 2015, eu fiquei assim, vou ver se eu acho alguém, então, para ser meu doador de esperma. Ou, né, começar a procurar clínica, só que os tratamentos são muito caros, né? Então, para fazer uma inseminação artificial com doação de esperma numa clínica, o tratamento é extremamente caro. Eu comecei a ver na faculdade do ABC, que normalmente tem um preço um pouco mais em conta. Como eu não estava conseguindo ali o dinheiro para isso, eu acabei procurando algumas alternativas, né? Conversei com algumas pessoas, vendo se alguém topava ser um doador natural, mas ninguém aceitou. Enfim, em 2016 eu fui participar de um congresso e nesse congresso eu estava com um stand sobre a minha empresa com meu pai, então a gente levou o nosso produto lá para a gente vender e fazer exposição e tudo. E nesse congresso tinha um rapaz que o meu pai já conhecia de um outro congresso, era um congresso de hipnose. E meu pai tinha feito um curso junto com ele, alguma coisa assim. Eu também já tinha feito o curso de hipnose, então estava inteirada ali do assunto do congresso, estava muito interessante. E tinha uma amiga do meu irmão, por coincidência lá. Ela, tipo, não tinha nada a ver com a situação, ela é engenheira. Mas ela estava lá no stand trabalhando, fazendo bico. E ela também já conhecia esse rapaz há muito tempo. Aí eu falei, bom, né, comecei a conversar com ele. Tinha algum magnetismo ali, algo que me puxava para perto dele, sabe? Aquela vontade de estar perto, de conversar, de trocar algumas informações. E no primeiro momento eu não entendi que magnetismo era esse. Eu cheguei a questionar a espiritualidade, né? O que está acontecendo aqui? E eles me responderam. Eu achei que eu estava muito fechada para a espiritualidade, né? Porque até então eu estava vivendo 3D total, moto e para cima e para baixo. No finalzinho de 2015 eu parei com a moto. Mas eu achava que eu estava na 3D total, que eu não estava com tanta conexão com os amparadores nem nada. E a hora que eu questionei, né, por que ele apareceu, quem que era esse cara, a espiritualidade na hora me falou, olha, se você quer ter um filho, a chance é essa. Ou você agarra a chance com esse cara, ou você não vai ter. Eu falei, opa, foram bem explícitos, assim. Falei, ok. Aí comecei a conversar com ele. Sabe quando a gente já percebe que não vai dar certo? E foram 4 dias de congresso, se eu não me engano. Uns dias depois a gente acabou saindo, teve o primeiro encontro. E eu tive certeza que não ia dar certo. Falei, nossa, esse cara não tem nada a ver comigo. Nada, nada a ver comigo. Não vai dar certo essa situação. E saí aquela vez com ele, a gente ficou um mês sem se falar. Nesse final de um mês, essa amiga em comum mandou mensagem, ei Pri, você não vai dar uma chance pra ele? Eu falei, ai meu Deus, e na hora já veio a espiritualidade falar. Se você quer ter um filho, essa é a oportunidade, depois você não vai ter outra. Eu, ai, tá bom, mas eu sei que não vai dar certo, tudo bem. Aí e voltei a ter contato com ele, a gente começou a sair de novo, a gente começou a namorar.
E um tempo depois que a gente começou a namorar, eu falei pra ele, olha, escuta, é o seguinte, meu sonho é ter filhos, né? O que eu mais quero nessa vida é ter filhos. Só que eu já estava com 37 anos, ovário policístico, várias tentativas frustradas de engravidar e tinha operado a SINEC, a aderência, né? Que eu não sabia se eu estava fértil de novo ou não, porque até então eu estava infértil. Eu falei, olha, diante desse cenário, provavelmente eu vou levar 1 ano aí para engravidar. Né? Com 37 anos, tudo, a fertilidade normalmente já cai. Eu falei, que tal a gente começar a tentar? Ele, não, tudo bem. Ele falava que o maior sonho da vida dele era ser pai também, que a ex-mulher dele perdeu acho que 4 ou 5 gestações, bem no comecinho. Então, que o maior sonho dele era ser pai. Que ele topava e tudo bem. Falei, então tá bom. Então, vem morar comigo, né? Que aí a gente tem mais chance de conseguir engravidar. Tá bom, ele foi morar comigo e a gente começou... Na verdade, antes da gente começar as tentativas, a gente foi fazer uma constelação familiar, eu e ele, pra gente ter o nenê. Ele me levou num lugar que ele já ia, né? Ele já tinha feito algumas constelações lá e eu achei muito legal o lugar, eu gostei bastante. Nessa constelação apareceu que eu já tinha perdido 2 bebês, a minha mãe tinha perdido 2 bebês, a minha avó tinha perdido 2 bebês. Então tinha uma questão sistêmica aí, que eu não sabia. E na própria constelação, o nenê já apareceu. E todo mundo ficou super animado, né? E exatamente no primeiro ciclo menstrual que eu tive, depois da constelação familiar, eu engravidei. Gente, foi muito surreal. Foi muito surreal, porque assim, eram 15, 20 dias depois da constelação. E já começaram os sintomas de nidação, né? Que é quando o embrião gruda ali no útero e tal. Não é nem embrião ainda, é o ovinho só, né? Ele gruda ali no útero. Então eu tive os sintomas de nidação, já comecei a sentir os seios diferentes, mais sensíveis. Eu falei, tô grávida. Na hora, assim, não tinha nem atrasado a menstruação ainda, eu já tinha certeza que eu estava grávida. E foi um momento muito feliz da minha vida, assim, um momento de muita realização. A hora que eu fiz o teste, deu positivo, gente, eu não acreditava. Eu ajoelhei no chão, assim, eu chorava, agradecia a Deus por isso. Porque, assim, realmente eu sonhei demais com esse momento. E a gente, né, eu fiquei tranquila no começo da gestação, porque eu já tinha feito a constelação, então eu sabia que ela viria bem. Contar para os meus pais foi meio desafiador, né, porque afinal de contas eu estava há pouco tempo com ele. Mas assim, eles aceitaram bem dessa vez, eles ficaram tranquilos. Só que quando eu tava, acho que com 5 semanas de gestação, né, que é um pouquinho mais de um mês, Só que quando eu tava com 5 semanas de gestação, eu tive um sangramento. E o meu namorado, na época, não estava em casa, estava na casa da mãe dele. Eu só entrei em desespero de novo, porque me veio de novo a memória, né, de quando eu perdi o bebê. Que foi assim, eu tive um sangramento, aí eu fui fazer o ultrassom e não tinha batimento cardíaco e aquilo foi, assim, desesperador, muito desesperador. E a hora que veio esse sangramento eu falei, não acredito que isso está acontecendo de novo, não acredito. Catei o carro e fui pro hospital sozinha. E lá no hospital fizeram um ultrassom, mas como o embrião era muito pequenininho ainda, não dava para ver o batimento cardíaco. Em teoria, era uma coisa natural não ver o batimento cardíaco com 4, 5 semanas de gestação. Acho que estava com 5 já. Teria que esperar mais uma semana para conseguir pegar o batimento cardíaco. Já fiquei desesperada, em pânico,
pleno e absoluto, achando que ia perder aquele bebê. E já falei com a minha médica na mesma hora, ela indicou progesterona, comecei a tomar progesterona e fiquei em repouso absoluto. Na semana seguinte eu já tinha um exame marcado numa clínica e no laboratório, né? E a gente foi, ele foi comigo, a gente fez o exame de ultrassom e aí apareceu o batimento cardíaco do nenê. Gente, eu fiquei extremamente aliviada, eu chorei muito, mas ele chorou por 45 minutos dentro do laboratório. E eu sem entender nada. Mas ok. Graças a Deus a nenê estava bem, estava tranquilo. A gestação estava indo. Só que eu precisava fazer repouso e tomar progesterona. Ok, a gente foi acompanhando. E aí quando deu lá pelo 4º mês de gestação, ele decidiu que ele não iria mais trabalhar e que eu ia sustentar a família inteira. Eu falei, oi? Gente, assim, nada contra quem decide fazer isto, né? Existem várias estruturas familiares, não tem problema nenhum. O problema é quando isso não é feito de comum acordo. Ele não chegou para mim perguntar por que você acha de eu ficar em casa, cuidar da nenê, cuidar da casa e você trabalhar. Não, ele só decidiu. Eu falei, tá vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo, né? Galerinha, eu sabia. E aí eu resolvi terminar o relacionamento ali. Tentei conversar com ele algumas vezes e tal. Ele estava irredutível, que ele não queria mais trabalhar. Eu falei, então tá bom. Então segue sua vida, eu vou seguir a minha. E segui. Como a gestação já estava indo bem, a médica me liberou, né, para fazer atividade física, fui fazer hidroginástica, estava trabalhando normalmente. Então, esse 2º trimestre da gestação foi bem tranquilo, bem sossegado. Só que eu estava sozinha, né? Mas tudo bem, eu já sabia que isso ia acontecer, então foi tranquilo. No finalzinho da gestação, quando eu estava já com uns 8 meses, mais ou menos, eu comecei a ter dilatação. E aí a médica falou de novo, olha, repouso completo e absoluto para você não ter um parto prematuro. Lá fui eu ficar deitada, eu fiquei na casa dos meus pais. Eu não podia atravessar a rua para ir até o mercado, sabe? Uma coisa básica assim. Não podia levantar para ir trabalhar, eu tinha que trabalhar deitada. Então muita coisa eu conseguia fazer no computador. Fiquei bem quietinha no finalzinho da gestação. Quando chegou 38 semanas, a médica liberou, né? Ó, pode andar, pode fazer as coisas. Mas quando eu estava com 37 semanas, ela falou assim, olha, Pri, por enquanto tá tudo tranquilo. Então, só que como não tem sinal, né, de parto e tal, vamos deixar a cesariana marcada. Falei, tá bom. Não queria fazer cesariana de jeito nenhum. Meu sonho sempre foi ter um parto normal, porque eu sou doula também, acompanhei vários partos, então o meu sonho era ter um parto normal. Eu fiquei muito contrariada de marcar cesariana, mas eu já sabia também que isso é o padrão dos médicos, né? Eles não deixam passar ali de 39, 40 semanas de gestação, e eu sabia que se a nenê não nascesse nesse intervalo, realmente ela ia marcar cesariana. Então ela falou assim, escolhe um dia pra gente marcar a cesariana. Falei, tá bom, então vou marcar no dia 12 de abril, que era o aniversário do meu avô. E era uma pessoa que eu amava demais, eu era apaixonada pelo meu avô. E ela falou, tá bom, então vamos marcar para o dia 12 de abril. E nisso, eu estaria com 39 semanas e 3 dias, né, no dia 12 de abril. Falei, tá ótimo. E eu na esperança que a nenê nascesse antes, né? Que eu entrasse em trabalho de parto antes e que a nenê nascesse antes. E nada. No dia 11 de abril, minha tia foi lá para casa dos meus pais, a gente deixou tudo pronto, as malas dentro do carro, tudo certinho. Já comecei a fazer o jejum para cesariana e eu não conseguia dormir. Virar para cá, virar para lá, virar para cá, virar para cá, eu não conseguia dormir.
E eu com umas contrações chatas, né? Que eu achei que era contração de treinamento, porque eu tava desde dezembro com essas contrações de treinamento. Já era abril. E essas contrações de treinamento, elas vêm e passam. Aí ficam, às vezes fica até algumas horinhas ali e passa. Falei, deve ser contração de treinamento, que eu tô nervosa, né? Porque amanhã é cesariana. E aí deu umas 11 horas da noite. Falei, quer saber? Eu vou tomar um banho para ver se eu relaxo e consigo dormir. Aí tomei um banho quentinho, sossegada, tudo. Deitei de novo. E as contrações ali não paravam. Ai, que chatice, né? Bem na noite que eu vou parir, eu não consigo dormir. Bem na noite que eu tinha que estar muito descansada, eu não consigo dormir. Aí chegou 2 e pouco da manhã, eu ainda nessas contrações, ainda sem dormir, fui no banheiro e evacuei muito. Aí eu falei, olha isso. Eu já sabia que essa evacuação perto do parto era trabalho de parto de verdade, não era uma coincidência. Aí que caiu a ficha que eu realmente estava no trabalho de parto já, não era contração de treinamento. Então começou por volta de 11 horas da noite, a fase que a gente chama de inativa do trabalho de parto, né? E aí quando deu 2 horas da manhã, aí sim as contrações vieram. Aí não tinha mais como confundir contração de treinamento com contração de parto mesmo. Aí as contrações vieram, mas elas vieram comendo solta. Nossa! Era uma atrás da outra, não tinha aquele intervalo, porque em teoria você tem um intervalo bonitinho, direitinho e tal. Não, não tinha. Era uma atrás da outra, cada vez mais fortes. Eu, bom, bora acordar todo mundo para ir para a maternidade, né? Acordei meu pai, acordei minha mãe, minha tia. Ó, vamos. Meu pai, assim, desesperado, a 5 por hora, na 23 de maio, uma baita avenida aqui de São Paulo. Às 3 horas da manhã, eu falei, não, pelo amor de Deus. Ele com medo de dar solavanco no carro, alguma coisa, eu ali parindo, um monte de contração. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos embora. Acelera esse carro, vamos embora. Aí eu cheguei na maternidade, eram umas 3h15 mais ou menos, e tava com 4 centímetros só de dilatação. Eu falei, o esperado é que a gente tenha 1 centímetro de dilatação por hora. Tem que chegar a 10 centímetros para o bebê nascer. Eu falei, ferrou. Eu tenho pelo menos mais 6 horas de trabalho de parto. Só que tem um agravante. Dia 12 de abril, que era exatamente o dia que estava marcada a cesariana, era quarta-feira pré-Páscoa. O que aconteceu? A maternidade estava lotada, porque as pessoas queriam ter os bebês em casa na Páscoa. Então, quem marcou cesariana marcou segunda ou terça, para ter alta até quinta-feira, e tá em casa na sexta já de Páscoa, sábado, domingo de Páscoa. Enfim, cheguei lá, não tinha onde ficar. Não tinha nenhum espaço na maternidade para ficar. Eu tive que ficar deitada na maca na sala de recuperação de parto. E aquilo para mim foi um balde de água fria, porque eu tinha na minha cabeça um monte de coisa, de alívio natural da dor, que eu poderia fazer isso e aquilo, de chover e andar, e a bola e etc. E, gente, eu não podia fazer nada. Eu tinha que ficar deitada na maca, sentindo muita contração. Aí, gente, eu fiquei muito nervosa. Mas, enfim, não tinha o que fazer ali naquela situação. A sorte que eu tive é que a cesárea estava marcada. E aí eu consegui ir para a sala cirúrgica, né, de parto, para fazer o parto. Só que eu cheguei na maternidade às 3h30 da manhã com 4 centímetros de dilatação. Era 5 horas da manhã, eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Então as contrações estavam comendo soltas, assim, então foi uma coisa muito absurda. Foram muitas contrações uma atrás da outra. E eu já estava no nível de dor muito alto. Aí a médica falou, vamos fazer a peridural? Aí eu falei, né? Nada nesse parto saiu do jeito que eu queria. Não consegui fazer nada do que eu sonhava. Bora fazer a peridural, então.
pelo menos eu vou ter um pouco mais de tranquilidade para parir, né? Só que eu já sabia que a peridural, quando normalmente dá assim no finalzinho do trabalho de parto, pode desacelerar as contrações. E aí precisa dar ocitocina para voltarem as contrações. Aí eu já tava assim, vai. Não queria ocitocina, não queria peridural, não queria nada. Tudo bem, vai. Me entreguei e vamos embora. Aí realmente, deu a peridural, as contrações pararam e teve que entrar com ocitocina. Mas esse finalzinho de trabalho de parto foi completamente sem dor. Completamente. Na hora de expulsar o bebê, né, que a gente chama de expulsar o bebê, mas na hora do bebê sair pelo canal vaginal, a gente foi super tranquilo. Normalmente as mulheres relatam um círculo de fogo, que o negócio é complicado, que dói muito, que arde. Para mim foi tão tranquilo que eu não tive dor nenhuma nesse momento. A médica só falava assim, faz a contração, olha, é desse jeito. Eu fui fazendo de uma forma tranquila, né, bem sossegada. Não tive nada de laceração, não tive que tomar ponto nenhum. Foi extremamente tranquilo, foi extremamente... Nossa, foi muito bom assim o parto, de verdade. Não foi do jeito que eu sonhei, mas foi muito bom. A nenê nasceu super tranquila, Apgar 910. A única coisa que eu perguntei pra médica, qual que é o Apgar dela? Normalmente as pessoas nem sabem o que é Apgar, né? Apgar é uma nota que se dá pro bebê assim que nasce com 5 minutos de vida, para ver como é que estão as condições vitais do bebê. Então, eu nem perguntei pra ela como é que tá a neném, nem nada, até porque ela nem nasceu chorando, ela nasceu super quietinha. Eu só perguntei qual que é o Apgar. Aí ela perdeu um pontinho ali porque ela tava roxinha, mas é normal, mas bem pouquinho roxinho assim. E aí depois, em 5 minutos, já tava 10 e tava tranquilo. Aí ela veio pro meu colo, eu não sei nem explicar assim. Lá vou eu, fiquei emocionada. Como que foi olhar pra carinha dela, né? A coisa mais linda, assim. Eu finalmente estava com a minha filha no colo. E aquilo foi uma emoção tão grande, mas tão grande. Foi o momento mais incrível da minha vida, mais incrível. O meu pai entrou comigo, né, na sala de cirurgia. E eu assim, eu olhava para ela, eu não acreditava. Foi surreal, assim. Aí a gente foi para a sala de recuperação do parto, grudei nela, né? Fiquei com ela no colo, não soltei mais. Eu fiquei grudada nela. Eu chorava, chorava, chorava. E o enfermeiro veio, nossa, tá tudo bem? Eu tá. Eu só não acredito que ela tá aqui. E a gente foi pro quarto depois e começou a amamentação. E foi. Infelizmente eu não consegui fazer a amamentação na primeira hora de vida. A maternidade ali foi bem chata em relação a isso. Que é a recomendação, né? A amamentação na primeira hora de vida, mas eu não consegui fazer. Mas no quarto, eu consegui colocar ela no peito para mamar direitinho, a pega corretíssima. Tanto que a fisioterapeuta foi lá olhar, né, como é que tava. Gente, a pega perfeita. A moça, nossa, como é que você sabe fazer? Você já tem outros filhos? Eu não. Porque estudei para isso, né? Então já entendo como é que é o negócio. E ela começou a desenvolver muito bem. Era uma bebezinha muito tranquila ali naquele momento. E eu precisei avisar o pai que ela tinha nascido. Eu avisei, ele apareceu na maternidade, mas ele apareceu só pra... Apareceu ele, a mãe, o pai e a advogada. Ele apareceu só pra falar que ele não podia pagar pensão. Eu falei, não tem problema, fica sossegado, vai viver tua vida. Eu já sabia que isso nós não iríamos dar certo. Eu fiquei um pouco chateada, né, porque ele tem 2 sobrinhas, uma bem mais velha, de 15 anos, e uma pequenininha que tem 1 ano e pouquinho de diferença com a minha filha. E a irmã dele, que tem as meninas,
ela foi mãe solteira, né, da mais velha. E ela sabe como foi difícil, a família inteira acompanhou como foi difícil aquilo ali. E mesmo com toda essa vivência, eles decidiram que eles não iam nem conviver com a nenê. Eu falei, não, tudo bem. Eu não esperava, né? Eu sabia que a gente não ia ficar junto, mas eu esperava que ele fosse um pai presente. Mas, enfim, vida que segue. Eu já sabia que eu seria mãe solteira. Então, vamos embora. Os primeiros meses da minha filha foram muito desafiadores, porque ela não queria sair do peito, ela ficava no peito 6 horas seguidas. Aí soltava um pouquinho, tipo uma meia hora, 1 hora, voltava pro peito e ficava mais 6 horas seguidas. Eu não conseguia dormir, né? Eu ficava com ela, eu tinha que ficar sentada na cama, com um monte de almofada em volta, ela no sling pendurada e ela no peito. E a gente, no primeiro mês de vida, tem que levar várias vezes, né, no pediatra. Uma vez por semana, pelo menos, tem que levar para acompanhar o desenvolvimento, se está ganhando peso, como é que tá. E eu falando pro pediatra assim, gente, tem coisa errada. Tem coisa muito errada. Porque ela não sai do peito e ela fica toda hora soltando do peito, toda hora soltando. E eu já sabia que o bebê, quando agarra no peito, ele faz uma sucção tão forte, ele cria um vácuo ali entre a boquinha e o peito tão forte, que para tirar a boquinha do bebê, a gente precisa colocar o dedo assim pelo cantinho e soltar. E isso não acontecia com ela. Eu achava isso muito esquisito. Eu falei pro pediatra, ah não, normal, tá tudo certo. Na próxima consulta, ah não, normal, tá tudo certo. Fui em outro pediatra, ah não, normal, tá tudo certo. Fui no outro pediatra, não, é isso aí. Ela tá ganhando peso, tá tudo certo. Eu não, gente, não tá. Não tá. Eu virava a noite com ela. Teve uma noite que ela tava com mesinhos. Ela virou a noite chorando, eu virei a noite chorando junto com ela. Eu tava na casa dos meus pais ainda. A hora que minha mãe acordou, eu falei, pelo amor de Deus, você fica com ela. Eu fui na farmácia, comprei fórmula, extremamente contrariada, porque eu não queria dar mamadeira, eu não queria dar fórmula de jeito nenhum. Mas eu comprei porque eu tava num estado de exaustão tão grande, mas tão grande, que eu falei, entre eu sobreviver e dar a fórmula para ela, eu prefiro dar a fórmula. E assim que eu dei a mamadeira para ela, eu comecei a notar que escorria leite pela lateral da boquinha. Isso não é comum. Eu falando com o pediatra e mudava de pediatra e fui para... Eu sei que lá pro 4º mês de vida dela, eu achei um pediatra que finalmente foi maravilhoso, que perguntou todos os marcos de desenvolvimento, ela batendo todos os marcos de desenvolvimento e tudo, e finalmente ele olhou a boca dela e descobriu que a língua, apesar dela conseguir colocar a língua para fora, ela não conseguia levantar a língua até o céu da boca, que ela tinha um freio mais curtinho, que precisava cortar o freio da língua. Ela fui eu levar ela para fazer a cirurgia do freio da língua, depois fazer fisioterapia na língua. Já nem sabia que existia fisioterapia de língua. Tem. Aí eu fazia fisioterapia de língua. Aí finalmente ela conseguiu começar a mamar de verdade. E pararam as cólicas, que ela tinha muita cólica porque ela engolia ar. Então ela tinha muita cólica. Chorava demais. E assim, foi um momento extremamente desafiador para mim, porque apesar de eu estar na casa dos meus pais, meu pai trabalhava o dia inteiro. A minha mãe, ela não notava isso, mas ela pegava a minha tia, iam as duas zanzar a tarde inteira, e eu ficava sozinha com a neném. Muitas vezes eu não conseguia ir no banheiro. Tipo, oi. Tomar banho era uma odisseia. Quantas vezes eu tive que sair do banho com shampoo no cabelo e tal, eu não conseguia tomar banho, porque a nenê estava muito grudada comigo, ela precisava do peito, né? Nesses 4 meses ela ficava muito no peito. Apesar de ter colocado a fórmula, ela continuou no peito a maior parte do tempo.
Então eu só complementava com a fórmula, que eu não queria deixar ela parar de mamar por causa de anticorpos, né? Eu tenho rinite, sinusite, bronquite, e a gente sabe que isso tudo com a amamentação é melhorado. Então se tiver um quadro desses mais pra frente, vai ser um quadro mais leve. Então por essas questões eu queria continuar amamentando. E só que esses meses assim foram muito conturbados porque ela chorava, ficava no peito, eu precisava ir no banheiro, ela no sling, às vezes eu conseguia ir com ela no sling no banheiro, às vezes e eu ficava muito sozinha. Era eu e ela, né? Porque minha mãe saía, ia passear, era eu e ela. O que a minha mãe mais me ajudou nesse momento foi assim, alimentação, graças a Deus eu não precisei me preocupar com alimentação, roupa e casa limpa. Isso, graças a Deus, ela conseguiu ajudar demais. Mas nos cuidados com a nenê, e ter esse momento de descanso eu não tinha. Então foi muito perturbador esse momento. Apesar de eu estar extremamente feliz, eu estava extremamente cansada ao mesmo tempo. Então era uma mistura ali muito grande. Eu não tive depressão pós-parto, não tive nada, mas eu tive essa exaustão, né? A exaustão de entender o que é um bebê de alta demanda, que a minha filha era de alta demanda. Os meses foram passando, eu só consegui voltar a trabalhar quando a Sofia, minha filha, já estava com 9 meses de vida. E aí eu consegui voltar realmente a trabalhar no escritório, no consultório. E aí ela ficava na casa da minha mãe. E todo esse momento de maternidade, eu parei todo o resto para estar com ela, né? Eu já tinha vivido muita coisa na vida, muita coisa. Então eu cheguei naquele momento e falei, agora eu sou mãe e eu serei só mãe. Então eu ia trabalhar e voltava para ficar com ela. Ia trabalhar e ficava com ela. Todo meu tempo livre que eu não estava trabalhando, eu estava com ela. Então eu não tinha uma vida social, eu não ia para academia, eu não conhecia ninguém, eu não namorei ninguém, não saí com ninguém por muito tempo. Até que chegou 2023. Em 2023 as coisas começaram a mudar de novo. Entrei de novo em contato com a espiritualidade. Mas isso é um próximo episódio.